Reforma tributária. Estados e municípios estimam perdas de R$ 27,4 bi e pedem rejeição do texto. Para representantes dos governos locais, proposta do relator é escândalo, que sabota o Pacto Federativo ao transferir mais de 90% da perda de arrecadação para estados e municípios. Representantes dos estados e municípios emitiram notas cobrando a rejeição do relatório da reforma tributária do Imposto de Renda das Empresas, Pessoas Físicas e Investimentos, apresentado nesta semana pelo relator na Câmara, deputado Celso Sabino, PSDB Bahia. O texto ainda não tem data para ser votado. Sabino, com a anuência do governo, aumentou de 5 para 12,5 pontos percentuais a redução da tributação do Imposto de Renda sobre as Empresas, IRPJ, entre outras mudanças, que vão gerar uma perda líquida de arrecadação de R$ 26,95 bilhões em 2022 e R$ 30 bilhões em 2023, segundo cálculos do relator, avalizados pelo Ministério da Economia. O CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, estimou que as mudanças feitas pelo relator provocarão perdas de R$ 27,4 bilhões aos estados e municípios em 2023. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, calcula que a perda exata de receita dos municípios será R$ 13,1 bilhões. Ou seja, da perda líquida de cerca de R$ 30 bilhões de arrecadação com a reforma em 2023, a União ficaria apenas com uma pequena parte do prejuízo, R$ 2,6 bilhões, segundo o CONCEFAZ e a CMN. Os governos locais assumiriam quase todo o prejuízo. Procurada para comentar as estimativas do CONCEFAZ, a Receita Federal informou que, por ser preliminar, o relatório está sendo revisado pelo Ministério da Economia. O deputado Celso Sabino não comentou. Isso aconteceria porque a arrecadação do Imposto de Renda das Empresas, recolhida pela Receita Federal, é compartilhada com governos locais, via Fundo de Participação dos Estados, FPE, e Fundo de Participação dos Municípios, FPM, duas transferências constitucionais obrigatórias. A proposta sabota ainda o Pacto Federativo Brasileiro, pretendendo transferir mais de 90% do custo desta desoneração da renda de mais ricos com a subtração de receitas de estados e municípios, diz o CONCEFAZ em carta. A Confederação Nacional de Municípios classificou o relatório como um escândalo. O relatório é um escândalo, tanto por desonerar a renda das empresas e pessoas mais ricas do país, em um momento em que o mundo tenta avançar em sentido contrário, quanto por produzir um rombo de pelo menos R$ 30 bilhões nas contas públicas, diz a CNM em nota. A Confederação sugere que, se o governo quer reduzir a carga tributária das empresas, faça por meio da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. A alíquota média da CSLL é de 9%, sendo maior para bancos e demais instituições financeiras. A arrecadação da CSLL não é compartilhada com estados e municípios. Se o Congresso Nacional deseja reduzir a carga tributária do país, que o faça preferencialmente reduzindo a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, CSLL, e os tributos sobre o consumo, mas não promova uma deterioração na receita do imposto de renda, tão importante para reduzir as desigualdades de renda na sociedade e na federação, diz a Confederação Nacional de Municípios. O CONCEFAZ também defende uma redução tributária sobre o consumo, e não sobre a renda. Se o desejo do governo federal, ou do relator é o de reduzir a carga tributária, que o façam reduzindo a tributação sobre o consumo, e não a tributação sobre a renda, tal qual preconizado por estudos e organismos internacionais na atualidade. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.